E hoje, Rafinha foi apresentado como gerente de futebol do São Paulo. Terá um elo aí de ligação de vestiário com comissão técnica e diretoria do São Paulo no momento de esvaziamento, né, de impeachment de Casares. O Belmonte saiu ano passado, Márcio Carlomagno, então o time do São Paulo de alguma forma necessita de algumas referências, né, além do campo. E o Rafinha era um pedido antigo dos jogadores do São Paulo, já dentro do universo de vestiário, tem muito respeito, até como jogador ele já exercia ali algumas funções além das quatro linhas por toda a sua experiência, né? Foi apresentado hoje e deu algumas respostas importantes, né? Como, por exemplo, a situação dos salários atrasados. Rafinha já chega com uma promessa de acertar esses atrasados. Inclusive o São Paulo hoje confirmou a venda do Rodriguinho por 3 milhões de dólares para o Red Bull Bragantino, e o São Paulo deve utilizar esse dinheiro para 2,5 milhões, né, que o São Paulo já vai receber, para quitar boa parte dessa dívida com o elenco. Mas o Rafinha disse que essa história de salário atrasado não pode ser muleta para o fracasso dentro de campo. Vamos acompanhar. Esse momento, por isso que eu escolhi estar aqui, porque eu conheço todo mundo aqui. É o mesmo time, são as mesmas pessoas. A gente sabe do momento, o presidente Maciel já deixou claro isso, que inclusive hoje, meu primeiro dia, já vi todo o movimento que está sendo feito para que as coisas sejam acertadas, para que encontrem uma solução, né, para tudo que tem pendente. Mas isso, todo o problema que da forma política, de atraso de salário, a gente sabe não pode ser uma muleta, né, para os jogadores, não pode ser uma muleta para nenhum, porque inclusive eu fui campeão aqui no São Paulo com salário atrasado. O Rui Costa não deixou mentir, fomos campeões da Copa do Brasil com salários atrasados. Então, isso não é uma coisa normal. O jogador não é nenhuma profissão, isso é normal. Mas a gente sabe o momento, entende o momento. Então, respeitando a todos que trabalham, todos os funcionários do São Paulo, mas isso não pode ser não podemos se apoiar nisso. Crise política, salário atrasado, não. A gente sabe, eu sei, conheço cada um aqui, sei que cada um pode render, que cada um pode entregar dentro do campo. Então, essa questão, a gente sabe que incomoda, sabe que existe ela, mas esse é meu papel também, tentar tirar isso e deixar aqui. Nós temos que fazer a coisa andar. As coisas andando dentro do campo, tudo melhora e a recuperação começa com vitórias, né? Com desempenho, com atitude, com postura. E isso aí pode ter certeza que isso aí vai ser meu trabalho e vai ter essa mudança de postura e de atitude, porque esse momento não vai passar amanhã, não vai acabar amanhã. A gente sabe que isso é um processo, demora. Então, nós estamos tentando tirar, eu vou tentar tirar isso, juntamente com o apoio do Rui, do presidente Maciel, a gente tira essa muleta, né, que não pode empatar um jogo, perder um jogo e falar, mas o clube está com problema. Não. Está com problema? Tem sim problema. Mas nós vamos tentar tirar isso para que as coisas possam, né, andar bem dentro do campo. Tá, então, né, o Rafinha dizendo que, inclusive citando, queria até antes de continuar a ouvir um pouco mais o Rafinha, o Bruno e Everton, e o Cohen também tá por aqui e conhece também o Rafinha, o Agrela que tá na produção aqui do programa, acompanhou atentamente a coletiva do Rafinha. Essa história de não pode ser muleta, ele até fala, não, todo mundo tem que receber, né, um discurso meio óbvio, mas ele vai meio que numa contramão aí, dizendo, o jogador não tem que se apoiar nisso não. Inclusive fui campeão aqui em 2023 na Copa do Brasil com salário atrasado. Isso partir de um ex-jogador, PDV, é diferente do que partir de um dirigente, né? Seria ridículo um dirigente falar isso. A gente estaria aqui criticando, né? Pô, dirigente falando que o jogador não tem que receber, aí é mole. Mas quando parte de um cara que já esteve nesse mesmo São Paulo, numa situação semelhante aí, sem salários, né? Salários atrasados, ele dá uma impressão, PDV, eu imagino, do que deve ser mesmo o ambiente. Você acha que não? Você acha que naquele São Paulo campeão ele era o único que não se incomodava com os salários atrasados? Imagino que muitos do que ainda estão no elenco já passaram por isso e entendem, né? Então ele dá essa ideia de que é a mensagem que ele vai trocar com os jogadores. Tipo, gente, quem tá aqui no São Paulo tem que ter ciência da situação, ciência do tamanho desse clube, de que ele ainda vai se reestruturar e vocês vão receber o que vão receber, o que tem que receber, mas compreendendo o momento no clube. Eu não acho certo. Não acho que qualquer profissional tenha que se submeter a trabalhar sem receber. E o jogador de futebol ou qualquer funcionário em qualquer atividade. Mas partindo de um jogador que esteve nesse ambiente e volta ao São Paulo justamente por conhecer muito bem esse ambiente,
Me parece uma fala que indica, pelo menos para alguém que tá vindo de fora, que é o meu caso, que os caras às vezes não se incomodam tanto. Pode ser uma mensagem que diz, pô, pro jogador, 2, 3 meses de salário atrasado não é desculpa pra não desempenhar o melhor, porque a carreira dele é curta, ele tem que aparecer, tem que brigar pelas coisas grandes enquanto ele pode. É a mentalidade de um cara que é muito vencedor. É o caso do Rafinha, e por isso que eu acho que é uma fala pra gente ouvir atentamente e usar como um dos poucos casos em que um atleta se manifestou dessa forma, sobre salários atrasados na história do futebol brasileiro. Sim, e ele fala com uma naturalidade, né? De fato, como se fosse normal. Que eu imagino deve ser a naturalidade, Everton, do vestiário. Exato. Que eles falam sobre isso. Exato. Da mesma forma, eu também não concordo com a gente ter que trabalhar sem receber, né? Uma situação não só do jogador de futebol, mas em qualquer outra profissão. Mas, PDV, olhando para o cenário atual, principalmente do futebol brasileiro, em quais clubes, eu vou citar 2, a gente tem certeza que não há problemas de salários atrasados. Vocês sabem quais são os 2, né, provavelmente. Flamengo e Palmeiras. Exato. Infelizmente... O Mirassol também. O Mirassol foi o terceiro que veio na minha cabeça, mas é um cenário que infelizmente... Bragantino, Bahia... Tem alguns exemplos hoje no nosso futebol, mas você tem razão. A maioria você vai, infelizmente, acabar lidando com esse tipo de situação, de ficar 1 mês, 2 meses, com os salários atrasados. Então, a gente entende a fala do Rafinha, partindo dele, a gente entende ainda mais, mas, de fato, se fosse qualquer outro dirigente do São Paulo falando, a gente pegaria de uma outra forma. Ó, seguinte, vamos continuar com o Rafinha, porque ele também foi questionado de outras situações importantes no São Paulo. Como, por exemplo, a situação de que o Júlio Casares, né, justifica aqueles saques na conta do São Paulo de 11 milhões de reais, dizendo que utilizou essa grana também para pagar bicho dos atletas. E o Rafinha diretamente foi perguntado, né? Você recebeu dinheiro vivo em premiação no tempo do Casares? Eu não posso falar dessa parte porque eu não estava aqui, certo? Desse momento que aconteceu essa turbulência no São Paulo, tudo que foi noticiado, eu não vou falar porque eu não estava aqui. Estava com mais um torcedor. Acompanhei tudo, sim. Sobre essa outra questão, já recebi, sim, dinheiro em espécie aqui no São Paulo. Recebi no Flamengo, recebi no Grêmio, recebi no Olympiacos da Grécia, recebi no Curitiba. Só no Bayern de Munique não, mas os outros clubes todos recebi. Isso faz parte do futebol, né? Que nossa ligeira é o bicho molhado, que é no vestiário, isso aí faz parte. E o que eu posso falar é que, cara, a gente fica triste, porque o São Paulo, a gente está acostumado a ver o São Paulo em outras manchetes, outro tipo de notícia. Infelizmente aconteceu isso, mas dessa parte eu prefiro não falar porque eu não estava aqui, né? Desde que deu esse problema eu não estava aqui no clube, então acho que não convém eu comentar sobre isso. Agora, daqui para frente sim, posso falar sobre o que vai acontecer, sobre o que está acontecendo. Então, acho que é o que eu tenho para responder sobre isso. O Rafinha, ele começa dizendo eu não estava aqui, com relação que a pergunta também foi no sentido dos últimos acontecimentos, desses escândalos que estouraram. Sim. Então, assim, pedindo para que ele comentasse sobre esses escândalos e para comprovar ou não se ele recebeu grana viva na época que era jogador. E nisso ele fala assim, recebi, o único clube que não teve pagamento de bicho em dinheiro, segundo o Rafinha que ele jogou, foi o Bayern de Munique, né? Mas só um detalhe, tem muito clube hoje no Brasil que o bicho é pago no Olerite mesmo, né? Essa prática também mudou um pouquinho. O próprio São Paulo, num dado momento, mudou esse formato, mas o Rafinha disse que nessa gestão Júlio Casares, ele já recebeu sim pagamento, que como é que ele falou? Bicho molhado, né? Que é ali o dinheiro vivo, né? Que é do vestiário, né? Mas... Que o Juvenal Juvencio tem algumas falas, né, icônicas do Juvenal Juvencio, ex-presidente de São Paulo, pagamento de bicho, né? Que ele chegava no vestiário, os caras tomando banho e ele distribuindo o bicho por isso molhado pros jogadores, né? Então, enfim. Tá aí, foi interessante a pergunta nesse sentido e a resposta do Rafinha também. Agora é o seguinte, ó, inclusive o nosso ouvinte, o Sérgio, manda aqui. Rafinha tá sonhando, ninguém trabalha direito com salário atrasado. Ele vai trabalhar de graça? Brincadeira esses grupos do Rafinha. Eu concordo com o Sérgio, eu concordo. Eu acho que... Tanto que toda vez que o time começa a jogar mal, qual é a primeira pergunta que fazem? Tá com o salário atrasado? Assim, não sei. Eu não concordo muito também com o Rafinha, não.
Não concorda? Não concordo muito, não. Concordo. Cara, mas é que parte de um jogador, né, PDV? Eu entendo que o jogador de futebol vive numa outra realidade, os caras ganham bem, né? Pelo menos do futebol que a gente acompanha, de elite. Sim. Mas eu acho que influencia demais. Demais. É o trabalho. E outra, tá combinado, não é? Tá combinado. Eu acho que o Rafinha pode fazer parte de uma minoria de jogadores que, às vezes, encaram isso de uma outra forma. Até por ter passado muito tempo em clubes muito organizados, né? No futebol europeu. Ele tem uma compreensão um pouco diferente, não sei. Óbvio que não dá pra concordar, né? A gente nunca vai defender o clube e não pagar o salário do jogador porque ganha muito, não é isso, né? O jogador não tem culpa de assinar o contrato, mesmo que não renda. Mas, enfim, pode ser. Talvez a gente tenha um grupo de jogadores, e como disse o Rafinha, em 2023 existiu um grupo de jogadores sem salário que foi campeão. Pode ser que isso funcione em algum elenco e em outro não, né? Às vezes os caras vão sentir mais. O salário que a gente fala que os clubes atrasam diz respeito a direito de imagem, né? Mas Sim, é o vencimento do cara. é o vencimento, mas também é uma forma que o jogador usa pra driblar, pagar mais tributos, certo? Também é verdade. Né? Vamos falar bem a verdade também, né? Sim. É o famoso me engana que eu gosto. Todo mundo engana todo mundo, né? Então, beleza, é combinado, mas essa história de direito de imagem é porque não é o salário em carteira, né? Então não tem desconto, não tem um monte de coisa, né? Que é a bonificação. Sim. Direito de imagem nada mais é do que o fato do cara ter lá a exposição dele. Poder aparecer na foto que o São Paulo divulga a escalação. Isso, É exatamente. isso, né? Na televisão, Isso. enfim, em tudo, né? Então os caras fazem esse esquema, tipo, uma parte em carteira nunca atrasa, porque Sim. é essa parte que se atrasar, o jogador pode rescindir rapidamente. Eu lembro né? de clube que tava com salário salário não, né? Direito de imagem atrasado, e um jogador sumiu de todas as atividades de rede social e Instagram durante muito tempo. Nunca tava em nada. Você olhar e falar, esse aí tá com o direito de imagem atrasado. É algo muito comum, né, cara, no futebol. E é uma forma de pagamento que, quando os caras vêm para assinar o contrato com o clube de futebol, eles estabelecem muito bem esses valores para ter noção do vencimento final, evitar, como o PDV falou, impostos, evitar outras taxas de pagamento referentes ao salário de carteira, que tem esse acontecimento, né? Tem essa diferenciação. Mas é isso, cara. A fala do Rafinha deixa muito claro que ele encara dessa forma. Não necessariamente que os jogadores do São Paulo são obrigados a encarar dessa forma. Aí é um problema. Se ele quiser passar para os jogadores, gente, vamos aceitar que o São Paulo não vai pagar salário, aí não tem camaradagem, né? Que aguente. Não tem parceria e amizade com o Rafinha que vai tolerar. E a gente abre, inclusive, essa discussão falando que a gente não acha correto e nem normaliza isso. Mas que infelizmente é um cenário de grande parte dos clubes do futebol brasileiro hoje ter 1 ou 2 salários atrasados, PDV. E é o seguinte, outra fala importante do Rafinha com relação às entrevistas do Crespo, né? O Crespo vem sendo um cara muito sincero com relação à situação do São Paulo. Eu acho que como treinador ele vem se saindo um ótimo analista do momento do São Paulo. A gente pode cobrar o Crespo o desempenho do time, mas eu acho que a parte analítica do Crespo sobre a situação do São Paulo, ela é perfeita. Não é pessimista, não é otimista, ela é realista, ela é pés no chão. Mas me parece que dentro do São Paulo, os caras acham que, né, dá pra viver com a grandeza do clube o tempo todo e que o São Paulo, por ser o São Paulo, não pode ter um discurso de que vai entrar pra brigar pra fazer 45 pontos. Sendo que, todo mundo precisa fazer 45 pontos num dado momento do campeonato. Depois que você faz 45, você pode pensar em outras situações. E aí o Rafinha foi questionado, né, porque ainda como comentarista, ele falou que não pode ter esse discurso fracassado, e ele foi questionado na coletiva sobre as declarações do técnico Hernan Crespo. Acho que foi uma declaração depois de um jogo, depois de uma derrota no Clássico, né? E acho que o Crespo tem um respaldo de toda a diretoria, do presidente, todo o departamento de futebol. É claro que isso, naquele momento, né, fala o coração, né? Às vezes não é o momento de responder do jeito certo. Claro que o São Paulo não entra na competição
para pensar em fazer 45 pontos. Eu dei uma declaração ontem e também já falei sobre isso enquanto jogador do São Paulo. Eu acho que foi em 2023, a gente estava num momento também ruim do Campeonato Brasileiro e eu também dei essa declaração. A gente sabe do nosso momento, sem soberba nenhuma, respeitando o momento que o clube vive, mas é o São Paulo. Jamais o São Paulo vai entrar numa competição pensando em permanecer, com todo respeito a todos os outros clubes, ao momento que o clube vive. O São Paulo é muito grande. O São Paulo é muito grande, todo mundo sabe da grandeza, de quem veste essa camisa. Então, essa declaração pode ter sido pelo momento, aliás, o sentimento depois da derrota no Clássico, mas não é o pensamento do São Paulo. O São Paulo pensa grande e o Crespo também pensa muito grande, ele gosta muito desse clube e ele sabe a grandeza desse clube. Ele foi campeão aqui também. E quando está no São Paulo, o pensamento tem que ser outro. Nós temos que mirar o título, não permanecer na competição. Discordo. São Paulo está com 4 pontos no Campeonato Paulista. O Crespo está certíssimo de manter um discurso de pés no chão sobre o... E eu ainda achei que a coletiva do Crespo, olha só que loucura. Eu achei que a coletiva do Crespo no sábado foi até otimista demais. Porque ele coloca o Campeonato Brasileiro como foco e tem esse discurso de pés no chão, mas ele meio que ignora o Campeonato Paulista, que é a urgência do São Paulo. Vai ter Primavera aí, vai ter outros jogos vai aí. Vai ter ponte. E eu, assim, é verdade, Crespo. Vai ter ponte, vocês vão ganhar da ponte. Eu discordo, e cara, eu discordo do Rafinha dessa história. Outro dia ele falou sobre isso, que não dá pra viver dessa história, e agora ele mesmo tá se contradizendo. Não existe, gente. O São Paulo só não caiu ou só não brigou pra cair no ano passado porque o Crespo chegou, São Paulo somou alguns pontos, mas até porque hoje você brigar contra o rebaixamento no Brasileirão não é mais uma coisa... Hoje meio que todo mundo briga contra o rebaixamento. Tirando os 5, 6 primeiros colocados, gente, o Vasco tava correndo risco até quase a última rodada. O Ceará ficou uma rodada na zona do rebaixamento, a última. Então, assim, como que você não vai concordar com um pensamento pés no chão do Crespo? O que vai manter o São Paulo na primeira divisão não é a grandeza do São Paulo. Não é um falso discurso de que não, aqui é o São Paulo onde a moeda cai em pé. Não, não é. Eu acho que o Crespo ele tem que ser cobrado pelo desempenho do time. Se o Rafinha chegasse hoje e falasse, não, eu concordo com o Crespo que ele falou, só que o time dele tem que jogar mais, eu assinaria embaixo do que o Rafinha disse. Agora, o Crespo talvez seja a única voz lúcida hoje no São Paulo, dentro desse sentido. Agora, ele como treinador precisa trabalhar e encontrar soluções. Isso sim, é isso que o Rafinha tem que cobrar dele. Agora, achar que o cara não tem que falar a realidade pro torcedor, eu acho que não. Eu acho que não. Até porque o torcedor não é bobo, pô. E outra, a principal organizada do São Paulo, a Independente, através da figura do Baby, que a gente pode questionar ou não, e eu questiono, tem o mesmo discurso que o São Paulo precisa fazer 45 pontos. Então, pô, por que o Rafinha acha que, dentro de tudo que acontece no São Paulo, salário atrasado, impeachment, time mais ou menos, departamento médico, que foi ano passado, a gente não sabe se esse ano vai dar tudo certo, o departamento médico vai ser, de alguma forma, reestruturado. Por que o Crespo não pode fazer um discurso de pés no chão, de que precisa primeiro fazer 45 pontos? E você ir ao contrário dessa linha, parece você querer tentar ludibriar o torcedor, né, o PDV? Porque a gente sabe, é a realidade do momento. Olha o momento que o São Paulo atravessa hoje. Que torcedor, ao chegar nos 45 pontos, não vai comemorar a equipe se permanecer numa Série A num estado atual. Fui puxar aqui, inclusive, PDV, o São Paulo ano passado terminou em 8º a 6 pontos dos 45. 2 vitórias. Era um outro bloco do campeonato. Mas assim, PDV, eu entendo e acho que a sua indignação também deve ser do torcedor nesse momento, que encara a realidade do clube. Mas ainda assim, é ruim pro Crespo ele se associar como o cara que vai aparecer para dizer que o São Paulo não faz um campeonato bom, o São Paulo não tem projeção para um ano bom. Isso teria que partir justamente de outras figuras, como o Rafinha, como dirigentes e tal, não do Crespo. Eu acho que esse é o problema. O técnico tem que estar lá para alçar coisas grandes, para sonhar com coisas grandes. Ele é o cara que, de certa forma, canaliza a esperança do torcedor de que vai dar para chegar longe. Se o time vai jogar bola ou não, depende do Crespo. E ele chegar já com essa ideia antes do início do Brasileiro, aí eu acho ruim. A partir do técnico. Se o Rafinha
fala sobre o São Paulo fazer um campeonato de 45 pontos, você já vê que é algo que parte da diretoria, tá mais alinhado. E claro que pode existir ali alguma desavença entre membros da diretoria em relação ao planejamento da temporada, e claro que o torcedor também entende o momento delicado do clube, mas eu não consigo naturalizar um técnico do São Paulo começar o ano dizendo que vai brigar por 45 pontos, enquanto o que você falou, né, principalmente com a situação do São Paulo no Campeonato Paulista. Eu acho que é catastrofizar ali, você está colocando já um ano de catástrofe, enquanto ainda tem chão, dá para brigar, dá para fazer um ano melhor. São Paulo tem condições, não tá numa condição precária, tão precária assim, para já começar o ano se lastimando. Eu acho que também dá para ser um pouco mais otimista e trabalhar, de fato, para que esse otimismo vire alguma coisa para o São Paulo em 2026. Por isso me incomoda essa fala do Crespi. Sobre o Rafinha, geral, tá? Impressão geral sobre todas as falas dele. Acho que não tá ainda acostumado de falar daquele lado, né? Do microfone para jornalistas, né? São falas que, não sei, me parece ainda muito diferentes do que o dirigente fala no Brasil. A gente tá acostumado com algumas mesmices, o Rafinha fala algo diferente, isso é legal, mas ainda pode incomodar o torcedor e falar algumas coisas que vão soar esquisito, como algumas das respostas dele nessa apresentação. Aliás, vamos aqui destacar só mais uma, porque ele fala de hierarquia no São Paulo e que deve aparecer mais para dar cara a tapa com relação a entrevistas e explicações. Eu tô à disposição para todos os treinamentos, vou estar aqui todos os treinamentos, todas as viagens, todos os jogos em casa, vou estar presente em todos. E quanto a essa questão de vir falar mais com vocês, a imprensa, vir às vezes conversar, isso aí o clube está bem decidido. Presidente Macis, Rui Costa e depois Rafinha. Se for solicitado, vou estar aqui à disposição para conversar com vocês a qualquer momento. Né? Temos o programa do clube que continua a mesma, né? A hierarquia. Estou aqui para ajudar. Quando for que tiver que falar, vou falar. Todo mundo me conhece. Nunca tive problema com isso. Estou à disposição em qualquer situação. Mas o clube tem posições, né? Tenho que respeitar. E quando for solicitado, se for o momento, eu estarei aqui à disposição de todos vocês. Tá, então, Rafinha dizendo que está à disposição da imprensa, que estará presente em todos os treinos, todas as viagens, trocou o conforto do ar-condicionado, de ficar ali só dando opinião para realmente trabalhar, né? O cara, quando é desse ambiente de futebol, vestiário, ele se sente atraído de alguma forma por tudo isso. Boa sorte aí ao Rafinha à frente do São Paulo. Amanhã o Tricolor Paulista enfrenta a equipe do Flamengo, hein? A estreia do Campeonato Brasileiro, 21h30 no estádio do Morumbi. E aí na sequência dos Donos da Bola a gente fala da preparação do Palmeiras, que estreia amanhã também no Brasileirão, do Santos e também do Corinthians. O Brasileirão já começa a partir de amanhã.